Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Retomamos aqui nossa conexão. Tivemos um probleminha técnico, mas tudo em ordem. Vamos aguardar que dê certo. Quero agradecer a todos e a todas que estão aqui nos prestigiando nessa noite. Eu me chamo Aniele, para aqueles e aquelas que não me conhecem. E hoje, na nossa live Palavra de Mulher, né, que eu tenho feito uma conversa com amigos e amigas todas as quintas, nós vamos conversar sobre educação, né, os atuais desafios para a educação. Vamos conversar com o Sérgio Costa, que é um amigo querido, já trabalhou comigo, um grande educador, a meu ver, filósofo e pedagogo. E tem com certeza muitas coisas interessantes para compartilhar conosco, tá? Agradecer desde já quem já está nos acompanhando aqui e a gente aguarda aí o Sérgio entrar para que nós possamos iniciar essa conversa. São muitos, né? Eu tenho certeza que todos nós temos presenciado, temos ouvido, temos lido muitos desafios pelos quais a educação tem passado nesse momento e que vão muito além das aulas online, né? Que vão muito além das atividades digitais que os alunos têm que fazer, que vão também além do desdobramento que muitos companheiros e colegas educadores estão nesse momento fazendo para desempenhar o seu papel e desempenhar sempre com muita maestria. Eu estou aguardando aqui nosso convidado de hoje entrar, né? Ele vai entrar, ele é um homem assim, que a última palavra é sempre dele, na casa dele, sim senhora, né? Ele vai entrar pelo Instagram da esposa, eu estou procurando aqui, mas ainda não chegaram. Mas nós vamos conseguir. Para mim essa live hoje é uma live que, como todas as que já passaram e as que virão, vale a pena tentar e não desistir, né? A gente consegue aí. Enfim, já tem muita gente conhecida. Estamos juntos. Aí complica a minha vida. Eita, mas agradecer aqui, olha, deixa eu... Girlene, que é psicóloga do Marista, eu vou saudar, eu não costumo fazer isso não, mas como tá um pouco complicado, ó, Josi, você entrou, aí é só ver aí essa mensagenzinha, porque o ideal era eu clicar no seu nome e aparecer aqui para você participar, só que fica inativo, né? Se eu chamar qualquer pessoa, eu vou chamar aqui o Carlos. Se eu chamar qualquer pessoa, eu consigo adicionar. Mas o seu está inativo, é como se tivesse configurado para não aceitar aqui você tem que ver aí a configuração do seu Instagram. Todas as outras pessoas eu consigo chamar, menos você. É alguma coisa da sua configuração do Instagram. O Instagram tem dessas coisas, né? A gente tenta, mas enfim, não se preocupe. Não se preocupe se não der certo hoje. A gente remarca. Nem que eu vá na sua casa, a gente faça um teste ao vivo, um do lado do outro, e depois a gente consegue. Eu pedi que eles ficassem saindo, né? Atualizando. Mas agora sim, agora deu certo. Foi difícil. Então, já agradecer mais uma vez às pessoas. Boa noite, meu amigo querido.
Ô, companheiro, estou pelo telefone celular. Ah, Teve aqui um probleminha técnico no computador, normal mas eu acho que dá para demais. a gente conversar um pouquinho por aqui. Ótimo. Pelo celular tá tranquilo, isso acontece. Eu acredito que foi bem pertinente, inclusive, nosso problema técnico, viu, Sérgio? Porque a gente, hoje, na nossa conversa dos desafios da educação, nós dois, como educadores, esse é um dos desafios para quem está precisando se desdobrar e dar aulas online, né? Eu acho que nós nunca imaginamos precisar nos reinventar. Antes de você entrar, eu já lhe apresentei, dei boas-vindas às pessoas que estão conosco, disse que você é um amigo querido, além de filósofo e pedagogo, mas é um amigo querido e para mim é uma referência na educação, por tudo que eu já trabalhei com você, né? Então, e aqui a gente não está para palestrar, a gente está para conversar, como sempre conversamos, sobre tudo na vida, quando convivemos e quando nos encontramos, tá? Então, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado. Já tem pessoas bastante conhecidas nossas e colegas que trabalharam conosco, que estão aqui nos acompanhando, mas vamos embora ao que interessa, né? Eu quero que você fique bem à vontade, porque aqui hoje a gente está para conversar justamente isso. Quais são, o nome dessa live, viu, Sérgio? A palavra de mulher. Mas não é palavra de mulher porque só mulher fala, é palavra de mulher para mostrar que palavra de mulher também tem valor, né? E as pessoas que eu trago aqui são pessoas de muita credibilidade. E eu confio muito em tudo que elas dizem e assino embaixo de tudo que dizem, porque sei que são pessoas competentes naquilo que conversam. Então, diga aí, meu querido, quais são, você que está hoje, enquanto pedagoga, não estou atuando em sala de aula, nem em escola, né? Mas você está em escola, eu falei que você é um gestor educacional, e a gente quer ouvir um pouco, entender, né? Com tudo que a gente já tem lido, ouvido, nós queremos entender quais são os atuais desafios para a nossa educação de hoje. Serginho, fala aí. Aniele, querida amiga, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu quero, em seu nome, cumprimentar a todos os amigos, os de perto, os de longe. Eu penso que esse espaço é um espaço privilegiado para a gente conversar, trocar ideias, é um espaço democrático, né? A gente costuma dizer que o espaço democrático geralmente não é apenas o espaço da convergência, mas o espaço da pluralidade, né? Da diversidade, das várias ideias, muito mais nessa perspectiva que nós acreditamos ainda lá na origem, em Atenas, na Grécia, e até os dias atuais. Não existe, dentro desse espaço de discussão, um espaço para difusão de ideias e que exista um ser superior que fique, né, além de nós, definindo quais são as ideias melhores ou as piores, e aí a gente, infelizmente, a gente ainda consegue, tá, vislumbrar isso em vários espaços, em várias ambiências, seja elas educacionais, seja elas em outras instituições de formação de pessoa humana. Em segundo lugar, eu quero me solidarizar com tantas famílias que perderam seus entes queridos no Brasil e no mundo, né? Estava vendo agora o noticiário e nós já passamos de 55 mil pessoas mortas. É uma, é uma tristeza enorme, sobretudo para nós que somos educadores, que desejamos constituir ou construir uma sociedade centrada na justiça, centrada na solidariedade, na partilha, e aí a gente vê muitos dos nossos indo embora por falta mesmo de um compromisso ainda mais sério, de políticas que consigam ainda proteger a todos nós, seres humanos. Então, essas pessoas, Verdade. eu quero, e a essas famílias, eu quero me solidarizar. Tá? Mas vamos lá. A partir dessa sua pergunta, eu me vejo alguns pontos, 6 ou 7 pontos, sobre os desafios atuais da educação, sobretudo agora em tempos de pandemia, de Covid-19. Primeiro, Aniele, eu vislumbro, eu observo a falta de diretrizes claras do governo federal,
com relação a políticas e ações claras para a educação, sobretudo nesse momento de enfrentamento a esta pandemia. A primeira questão. E aí a gente vê isso em todas as outras esferas, por exemplo, na esfera do próprio Ministério da Saúde, né, do próprio Ministério da Economia. A gente não vê um projeto claro para combater e para superar essa diversidade que nós estamos, a diversidade que nós estamos passando. Entende? A gente não vê isso. A gente vê um esforço, claro, um esforço fragmentado, mas aquela instância que deveria dar unidade para poder organizar, liderar o combate a esta pandemia, a gente não consegue chegar. De maneira inteligível, não. Então, o primeiro desafio é isso, uma falta de diretriz clara para a educação. Ok? Muito bom. O segundo, eu acho que é as novas configurações de ensino, né? Sobretudo com a educação remota. E aí, isso me chama muito a atenção, porque isso implica também na estrutura das escolas. Nem todas as escolas têm uma estrutura bacana de aparelhamento tecnológico que possa oferecer esse serviço à distância. Okay? O terceiro ponto que me chama muito a atenção é o papel do professor neste período de pandemia. Esse lugar, o exercício da docência, que precisa ser ressignificado, né? Precisa ser reconstruído, sobretudo porque é um papel de liderança, de formação de cidadão, de formação de pessoa humana, e aqui eu quero fazer um parênteses claro. Às vezes a gente vê de instituição religiosa, a gente sabe, a gente escutou muito essa narrativa de dizer que uma das prerrogativas da educação católica ou protestante, né, cristã, ela é um processo humanizador. A humanização não é prerrogativa de escola católica. Ok? A humanização é prerrogativa da educação. A educação tem essa finalidade de humanizar as pessoas. As ambiências educacionais religiosas têm uma centralidade, que é o processo de evangelização por meio de um currículo evangelizador. E aí é uma diferença enorme, porque às vezes a gente tende a achar que só as escolas confessionais podem humanizar. Isso é um equívoco, porque evangelização não está direto ligado com humanização. Eu posso ser uma pessoa que não tem uma fé na transcendência e ser uma pessoa extremamente humana e também humanizar as outras. E posso ser uma pessoa extremamente religiosa e ser uma pessoa desumanizada. Né? Então, assim, de uma pessoa opressora, que só ela domina o conhecimento, domina o saber, enfim. Entende? Então, acho que isso é um ponto específico Muito que eu gostaria de trazer. Mas extremamente importante. Esse papel e esse lugar do professor hoje, para mim, é o momento mais, sabe, mais central. Do professor, ele estar numa posição de frente, porque você imagina, até o mês de fevereiro, os professores estavam dando aula normalmente, suas salas de aula, organizando seu ensino. De repente, nós nos vimos na necessidade de, né, sobretudo na escola que eu trabalho, e eu quero também parabenizar o trabalho da escola lá, né, o Colégio Geo Tambaú, que está retomando a sua caminhada e fazendo uma caminhada muito interessante, de educação online, que é diferente da educação EAD. Imagine, você mudou o espaço. O tempo continua o mesmo, mas o espaço você mudou, você sai de um espaço físico para um espaço virtual. E aí você entra em alguns desafios. Por exemplo, a formação tecnológica do professor. Nós, né, a gente pode dizer assim que nós somos, numa outra geração, nós não somos, nós somos imigrantes tecnológicos, nós não somos nativos tecnológicos, e alguns dos nossos companheiros também não são. Então imagine o desafio de uma hora para outra você ter que aprender a mexer, a manusear todas essas ferramentas tecnológicas dos quais nós não tivemos formação. Segundo, reorganização do ensino. Encontrar novas metodologias. Tá? Esses são os desafios. O terceiro ponto com relação ao professor. O quarto ponto, o engajamento dos estudantes.
Como é que eu posso, como professor, aquele que é responsável de organizar o ensino, definir as práticas pedagógicas, as ações didáticas, vou conseguir engajar o meu estudante, levando ele a tomar consciência de que aquele ensino é necessário para a sua aprendizagem e para a sua construção, ampliação de visão de mundo, né? Construção do seu lugar no mundo também, como um ser político, entende? Então, tudo isso, e ainda levando em conta os estudantes, eu quero trazer ainda um outro aspecto, como engajar os estudantes com necessidades educacionais especiais. Olha só, são recortes, né, que não podem deixar de ser vistos. Você está entendendo? E aí, o que é que eu gosto sempre de trazer para os meus professores e ajudá-los a entender? O ensino bem estruturado, organizado, precisa partir do seguinte pressuposto, de entender como um estudante com o qual eu me relaciono, ele aprende. E se eu parto do pressuposto de que os estudantes aprendem de maneiras diferentes, eu preciso ter diversas maneiras de construir aquele ensino, aquela aprendizagem. E tenho várias maneiras também de definir as atividades de estudos. Nem todas as atividades de estudos cabem para todo mundo. E cabem em todos os componentes curriculares. Há um engano dizer assim, as atividades de estudos, né, o mapa conceitual, tá, mas o mapa conceitual vai ajudar todo mundo. E nós temos aí mais dois elementos que eu gostaria de trazer, que é o engajamento da família. Tá? A possibilidade da escola, ela estabelecer uma comunicação clara, objetiva e transparente com a família, a fim de que possa haver esse diálogo, de diálogos, grego, né? E dizer o seguinte, olha, nós estamos compartilhando, dividindo, a fim de que a gente chegue a um denominador comum e que seja plausível, porque a gente está pensando em formação de pessoas. E essas pessoas, que daqui a alguns dias serão os governadores, o presidente, entendeu? Os deputados, os médicos, os advogados. Então, nós temos, nós professores, a educação, e sobretudo a educação escolar, e aqui eu estou falando de educação escolar, ok? Tem uma obrigação moral de formar essas pessoas para o exercício da cidadania. Então, eu vejo isso como esses pontos, 7 pontos, como os pontos de mais desafiador nesses tempos atuais, um de cunho mais universal, outros mais particular, de prática, né? E principalmente com relação a essa formação de pessoas do qual nós, que somos educadores, somos apaixonados e, ao mesmo tempo, nos sentimos desafiados em tempos tão difíceis mesmo. É verdade. Tão difíceis. Ou seja, tu falou tanta coisa assim, que toca muito o chão das nossas realidades, né? Das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos amigos. Você estava falando aí, eu estava lembrando dos nossos colegas educadores, mas também estava lembrando dos nossos filhos aqui em casa, sobrinhos, e estava lembrando dos nossos vizinhos que relatam as dificuldades. E enquanto você estava falando, ao mesmo tempo que eu estava emudecida, mas não era porque eu não sabia o que dizer, era porque você realmente estava retratando, e esses 7 pontos que você trouxe são exatamente os pontos que eu tenho observado, né? Eu gosto de conversar com você, porque geralmente você coloca de maneira mais inteligente, mais técnica, tudo que eu penso. É por isso que eu gosto de conversar com esse menino. Menino bom, menino inteligente. Agora, Daniele, sabe o que é engraçado? É porque, assim, a gente acha que a gente não aprende com os outros. Eu poderia citar várias pessoas aqui com as quais eu aprendi profundamente. Sobretudo, com a escuta dos professores, sabe? Eu acho que os professores precisam ser escutados, auscultados. Em que sentido? Às vezes a gente tem uma perspectiva errônea de escuta. Por quê? Porque às vezes eu escutei muito isso, né? Enquanto você está falando, estou escutando, minha cabeça já está pensando aqui vários que vai fazer. Então você não está escutando. Você não está escutando? Uma escuta pressupõe uma abertura. É verdade. Uma abertura. E aí eu aprendi com 2 pessoas da escola anterior com a qual eu trabalhei. Eu gostaria de frisar o nome, sabe? Pode E ficar à tenho vontade. aprendido também com outras pessoas na escola. Por exemplo, eu aprendi muito com Girlene, com Alexandra,
com você na pastoral, depois você lá, né? Com Na tantas outras educação pessoas, com infantil. Milene, com Cláudia. Lembra da educação infantil? Nós fizemos um trem. Lembra que a gente fez um trem da pastoral? Foi. Entende? E aí, hoje eu me vejo hoje com, por exemplo, o diretor do Colégio do GEL, né, o professor Danilo, a professora Adissana, pessoas comprometidas com a educação, sabe? E que, assim, que estão abertas para dialogar, não estão bloqueadas em uma única visão epistemológica, entendeu? Está comprometida. É, Como você está comprometida, e eu fico muito feliz com isso. olha, você tocou nesse assunto, para mim, eu vou ser bem sincera. Muita gente diz assim, mas para os meninos é difícil ter aula online. Eu não vou mentir para você. Eu acho que é muito mais difícil para nós, educadores, nos ajustarmos nessas ferramentas online. Os meninos, eles levam isso, o que realmente pega é a motivação para isso. É como você disse aí, né? Como motivar essa meninada. Mas eu penso muito em nós educadores e fico pensando realmente quem ajuda essas pessoas, né? Porque os estudantes têm a família, têm a escola, e você falando isso daí, eu fiquei pensando agora, então será que uma forma de nós superarmos esses desafios que você traz para a gente é essa escuta com os professores, é realmente abrir-se a esse diálogo? Qual seria, no seu ponto de vista, ou quais como é que a gente vai conseguir superar aí esses desafios, essas dificuldades, hein, Sérgio? Está complicado, Olha, viu? Aniele, é muito complicado. E veja só, eu compreendo o seguinte. Há algumas compreensões de que o coordenador pedagógico, por exemplo, de uma escola, um supervisor pedagógico, é aquela pessoa que tem a última palavra, né, de concepção de ação didática ou de organização de avaliação. A cada vez que eu estudo, eu vejo que não. Sabe por quê? Porque quando eu fiz lá minha licenciatura em Belo Horizonte, na Faculdade dos Jesuítas, quando nós estudávamos didática, eu estudei didática da filosofia. Como ensinar filosofia. Como outras licenciaturas, como ensinar matemática. Como ensinar língua portuguesa. Coordenador pedagógico. A pessoa que é formada em pedagogia, ela não tem esse conhecimento epistemológico da área, daquela área de conhecimento. Então, qual é o papel do coordenador pedagógico, a meu ver, na minha concepção? É aquele que ajuda a refletir com o professor se aquelas concepções educacionais que ele traz, aquela visão de educação que ele traz, tem ajudado os alunos desenvolverem e construir conhecimento. E por isso, construir competências e habilidades que são essenciais para a vida humana. Primeiro aspecto. Segundo, é imprescindível a escuta. Sabe por quê? Esses dias eu escutei uma professora que ela disse para mim assim, olha, Sérgio, eu estou precisando conversar com você. E eu disse, está certo. Nós passamos 2 horas e meia no telefone conversando. E a maioria do tempo eu passei escutando a experiência dela. E o que me chamou mais a atenção foi quando ela terminou, ela disse, agora eu posso dormir em paz, porque eu encontrei em você uma pessoa que me escuta sem me julgar. E eu não tenho a missão de julgar ninguém. Você está Sim, entendendo? sim. Se a pessoa me buscou, me procurou para conversar comigo, é porque ela depositou em mim uma confiança sobre a história de vida dela, que só a ela pertence, não mais a ninguém. Entende? Então, eu acho que o papel do coordenador pedagógico é aquele que escuta muito, e junto com a sua equipe, encontra as melhores saídas pedagógicas para as aporias no termo filosófico, né, para a superação das dificuldades que a gente enfrenta na escola. E, por fim, articulado isso com quem? Com o gestor maior, com o diretor da escola, porque eu acredito que eles também devem estar enfrentando um desafio tremendo. Sabe por quê? Porque ele dialoga lá com vários sujeitos, dialoga com o estudante, dialoga com o pai, dialoga com o coordenador pedagógico, dialoga com o professor. Então, se ele não tem uma centralidade emocional enorme, né, um equilíbrio emocional, um cuidado mental, a pessoa vai para um lugar que não é para ir. E aí a minha preocupação, sabe, Aniele, com esses dois sujeitos, eu compreendo a educação como duas facetas de uma mesma moeda, como uma unidade dialética. Né? O ensino sob a responsabilidade do professor
e aprendizagem sobre a tomada de consciência do estudante. Esses dois sujeitos, sem esses dois sujeitos, não existe escola. Só existe escola por causa desses dois sujeitos. E eu não falo dois sujeitos, eu falo dois sujeitos porque são sujeitos e não objetos. O objeto é aquele que pode ser manipulado. O sujeito não. O sujeito é aquele que toma a sua história nas mãos. Sabe? E aí a gente precisa ter muito cuidado com relação à saúde mental desses dois sujeitos. Por quê? Porque se é verdade o que Aristóteles diz, que nós somos zoom politikon, ou somos seres políticos, né? E aí, traduzindo para a concepção, somos seres sociais, imagina a gente estar vivendo num lugar confinado, sem poder relacionar, abraçar. Eu, por exemplo, gosto muito de abraçar. Às vezes, Josi fica brincando comigo aqui. Tu já me abraçou umas 15 vezes, é porque tem que abraçar bastante, essa vontade de abraçar. Nós, seres humanos, sentimos vontade de abraçar, não é? É verdade. Então, a gente precisa, nós que estamos a parte da gestão, temos que tomar consciência com relação a isso, de que nós somos líderes para possibilitar que outros líderes apareçam. E para possibilitar que o melhor de cada um apareça. Aquele que não tem condição, que não assume, que não traz isso para si, que fica sempre buscando subterfúgio para se justificar, não vai conseguir alcançar o bem comum, sobretudo da escola, que é o processo de educação e de aprendizagem significativo. Então, eu acho que o papel do coordenador pedagógico, nesse momento, é essencial para ajudar, junto com a orientação educacional, a manter a saúde mental, a possibilitar que seja assegurado esse cuidado com relação à saúde mental dos professores e dos estudantes. Olha, você falou em saúde mental, inclusive, semana passada nós falamos sobre isso aqui na nossa live, né? E realmente, assim, você disse tudo agora. Eu acredito que sem esse equilíbrio de ambas as partes, né, emocional, mental, não tem, inclusive, nem como a gente gerar equilíbrio e saúde nos nossos estudantes, né? Como é que a gente vai dar aquilo que a gente não tem? Então, muitas vezes, hoje, eu tenho lido e hoje eu parei para ler algumas coisas a respeito disso, e uma educadora que eu estava ouvindo a palestra hoje, ela dizia, não é só a questão de cumprir carga horária, nem de estudar as disciplinas, mas esse é o momento de desenvolver habilidades e competências nos alunos, né? E não é só, aí teve até uma determinação, se eu não me engano, do Ministério da Educação, de que fossem cumpridas as horas-aulas, né, que se precisa no currículo escolar, enfim. E como que a gente vai cumprir, né, e descuidar de competências e de habilidades que, inclusive, precisam ser desenvolvidas de maneira diferenciada nesse momento, né? Eu estava ouvindo sobre qual a perspectiva que nós vamos ter, o que nós temos pós-pandemia, hein, Sérgio? Como é que a gente pode esperar que vai ser a educação daqui para frente? Você acredita nessa questão que tem se falado muito do ensino híbrido, da educação híbrida? Vai, a partir de então, existe eficiência? É uma tendência? Qual o teu ponto de vista sobre isso daí? Olha, Aniele, com relação à educação híbrida, isso é uma tendência para a educação do século XXI, não tem como fugir disso. Inclusive, a BNCC traz como uma das competências a educação tecnológica. E a educação tecnológica não é apenas manusear, por exemplo, uma rede social. Eu sou analfabeto com relação a isso, você viu a dificuldade que eu tenho para acessar. Mas eu disse Não é a a rede todo social, mundo mas assim... que a sua dificuldade é porque você está acessando pelo Instagram da sua esposa, porque a última palavra na sua casa é sempre a sua, sim, senhora. Então, foi ela quem acessou para você. Todo mundo já sabe, viu? Antes de você entrar, eu contei. E assim, e aí eu agradeço muito a ela, porque sem a minha esposa, realmente, as coisas seriam mais difíceis. E assim, sabe por quê? Porque a mulher, ela tem... É uma perspectiva muito mais romântica, né? E dizer que a mulher é um ser mais próximo de Deus, porque ela tem um coração mais próximo daquilo do sagrado, sobretudo para mim, que tem uma experiência de fé, né? Mas assim, com relação à educação híbrida, não tem como fugir, tá? O que é isso, a educação híbrida? É uma mistura.
Tá entendendo? De uma educação presencial e de uma educação online. E aqui há uma diferença também entre educação online e educação EAD. Tá? Acho que é bom a gente fazer essa distinção. Por exemplo, nós estamos trabalhando lá no Colégio Geo uma plataforma, nós iniciamos, né, com aquela plataforma do Teams, da Microsoft, e a gente trabalha com aulas online, em tempo real. Né? E essas aulas online possibilitam a gente ter feedbacks em tempo reais com os estudantes. Okay? Além do mais, essas aulas são gravadas e são disponibilizadas para os estudantes. Né? E lá está toda a disponibilização, ou disponibilidade de atividades de estudos que são essenciais para que o aluno se desenvolva. Segundo, eu acredito que o retorno das aulas, nesse período pós-pandemia, eu acho que vai acontecer de forma híbrida. Tá? O que é que eu espero, qual é a minha esperança, mesmo vivendo num período de desgoverno? Tá? Você me desculpe, mas é. Não, não desculpo não, que eu concordo. Tá certo? E de desgoverno por quê? O que é que eu digo de desgoverno? Não sabe. Escutou o galo cantar e não sabe onde. Não sabe para onde quer ir. Né? Olha lá o diálogo de Alice no País das Maravilhas, né? Para onde vai esse caminho? Alice pergunta o gato. Né? E o gato, para onde você quer ir? Não, eu não sei. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, qual é a minha perspectiva agora com a eleição? Já foi nomeado praticamente o novo ministro da Educação. Né? Então, o que é que a gente espera? Que tenha diretrizes claras, objetivas e inteligíveis para o ensino nesse momento de pós-pandemia. Segundo, a formação continuada dos professores. Ok? E aqui, Aniela, eu quero trazer um aspecto que é importante. Eu sempre aprendi na minha vida que o principal responsável pela formação da gente é a gente mesmo. Às vezes, o Estado, o município propõe formação continuada e às vezes a gente não leva com seriedade aquela formação. Ou escolas privadas que pagam hora extra para formação continuada e a gente não leva com responsabilidade, a gente não vê, porque talvez a gente não consiga enxergar a intencionalidade daquela formação. Entende? Então, assim, a formação dos professores. A formação tecnológica dos professores. Outro elemento que eu acho importante é a estrutura de equipamentos tecnológicos na escola e que os professores consigam usar. Porque se tem e não consegue usar, então não adianta, não serve. Né? Formação também com relação a isso. Protocolos sérios nas escolas. Amanhã eu vou ter outra reunião para tratar sobre isso, de protocolos. Né? Inclusive já foi enviado, o diretor já enviou para a Secretaria de Educação. Então, assim, sério. Segundo, como ou quais metodologias são eficazes para o ensino nesse momento híbrido que nós vamos viver? Vamos utilizar metodologias ativas? Todas as práticas das metodologias ativas se aplicam nesse momento? Por exemplo, sala de aula invertida. Às vezes a gente quer que o menino conheça categorias filosóficas, sem antes ter falado das categorias. Aí coloca um texto lá, ó, vamos fazer sala de aula invertida. Aí o menino lê, não entende nada e chega na sala de aula para debater, não construiu nada porque ele não conseguiu, ele não tem construído conceitualmente aquelas categorias. Né? O ensino por investigação. Tá? Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E quem é a melhor pessoa para encontrar esse melhor caminho para o professor? Não existiu. Deixa eu perguntar, então, tu acha que depois disso tudo os professores serão reconhecidamente mais valorizados? A gente está vendo que pelos pais e pelas famílias já existe sim esse discurso, né? Porque hoje os pais em casa estão tendo que dançar o samba do crioulo doido para fazer a função dos professores, fazer os filhos estudar. E isso é uma coisa que me diverte muito, inclusive aqui em casa, né? Ver pai e mãe cobrando, tentando ensinar. Olha, Aniele, eu só queria que esse reconhecimento fosse para o bolso dos professores também. Eu acho que isso é extremamente importante, é isso que eu também espero que provoque nos poderes públicos, né? Esse reconhecimento financeiro que a nossa categoria, nossos colegas precisam. O ano passado, eu atendi um pai, ele veio me trazer uma queixa, dizendo o seguinte:
que nós estávamos fazendo uma educação enviesada, política, na sala de aula. Né? E aí ele disse o seguinte para mim, o seguinte, eu, por exemplo, Sérgio, estão dizendo por aí que a gente tem uma dívida com os negros. Eu não tenho dívida nenhuma com os negros. Como se essa concepção fosse uma concepção empírica, individual, subjetiva. Eu disse para ele, eu disse, meu senhor, quando a gente fala que nós temos uma dívida com os negros, a gente está querendo dizer que no percurso da história brasileira, certo? Esse grupo de pessoas foram deixados às margens. E que por isso a gente está tentando resgatar esse direito que só foi dado aos brancos e não aos negros, criatura, não é só não. É a mesma coisa, é a educação. A educação, historicamente, né, ela sempre foi vista como um processo de segunda categoria, porque aí isso tem uma intencionalidade política. Porque quando eu formo pessoas críticas, e aí eu vou trazer um conceito que se falava muito, mas eu via pouco, construído pouco, que é o seguinte: construção de consciências históricas, ou consciência filosófica. O que é isso? É uma pessoa que, a partir do conhecimento que ela construiu, internalizou e construiu para si, ela consegue ver os movimentos, as vicissitudes da vida humana, não numa perspectiva naturalizada, mas como uma perspectiva de construção do próprio ser humano. E aí tem um viés ideológico. Né? O ano passado eu escutei muito, nós não queremos uma ideologia, todo mundo tem ideologia, todo mundo tem uma concepção de mundo. Nós temos um modelo mental, que isso vem de onde? Vem das nossas famílias, vem da escola, vem das outras instituições que formam, né, todo esse processo educacional e socializador do homem. Então, eu espero que realmente o educador, o professor, o exercício da docência seja valorizado. Sabe por quê? Porque é um desafio. E educar é desafiador. Por quê? Porque educar, Niele, pressupõe dizer não. E dizer não é tão difícil, sabe? Quando um aluno chega para mim e diz assim, quando o aluno chega para mim e diz assim, Sérgio, eu perdi uma prova porque eu esqueci. E aí eu olho para a pessoa e digo para a pessoa assim, e fico querendo te dar um sim para ele, você vai fazer a prova. Mas eu, como educador, tenho que dizer para ele, meu filho, na vida, às vezes a gente precisa apanhar E mesmo. aprender a arcar com as Né? consequências, né? Eu costumo dizer, educar é você ensinar que tudo na vida tem consequências. Se você faz coisas boas, as consequências são boas. Se você não faz coisas boas, as consequências não são boas. Eu acho que essa é uma chave importante. Educar tem a ver com essa questão do não que você está dizendo aí. Olha, E educar é amar. Educar é amar. Educar é amar. É verdade. Por mais que a gente seja duro na educação, mas isso também é sinal de amor, né? A dureza que eu digo verdade, no sentido da gente ser firme, né? Olha, Sérgio, eu passaria a noite aqui toda conversando contigo, viu? Porque tem muita coisa aí. O pessoal tem feito. A Fernanda, que foi da Pastoral, colocou uma pergunta aqui que eu vou falar. Ela está perguntando como levar essa nova realidade ao chão das escolas públicas. Porque a gente sabe que realmente nas escolas privadas existem os privilégios, né? E essa também é uma preocupação minha. Eu já atuei em rede privada e já atuei em rede pública e sei realmente que, para muitos aspectos, os chãos são diferentes, né? Então, como é que a gente pode levar essa realidade para o ensino público, hein, Sérgio? Em primeiro lugar, muito obrigado, Fernanda, pela sua pergunta. A Fernanda é uma companheira de luta, né, engajada com a educação, né, doutora em ciência das religiões, doutoranda. É doutoranda. Né, é doutoranda em ciência das Esteve religiões, conosco uma área que eu falando sabia. sobre espiritualidade e saúde. Ótimo, muito bom, porque a espiritualidade é um centro unificador da pessoa humana, né? Todo mundo tem espiritualidade, né? Aí o povo confunde espiritualidade com experiência religiosa, que é diferente, diferente. Olha, Niele, todo planejamento, ele parte, o planejamento é um olhar acerca da realidade.
né? É uma ação intencional acerca da realidade. Qual é o maior desafio da escola pública? Vamos imaginar, vamos trazer aqui fatos concretos, ok? Né? Passa pelo próprio processo de democratização de algumas áreas, de alguns espaços, né, que são negados às minorias, ou à grande maioria do nosso país. Por exemplo, a internet. Eu olho aqui para os estudantes, para os nossos meninos da periferia de Mandacaru, aqui do Porto de João Tota, o qual você conhece muito bem, porque você visitou lá. Quase 80% não tem acesso à internet. Qual é a política pública que nós temos em nosso estado paraibano para democratizar essa internet? Nós não temos. Fora a internet, os aparelhos pelos quais nós utilizamos para ter acesso à internet. Nossos estudantes não têm. Então, realmente, na educação pública será um desafio e será um trabalho, Aniele, exaustivo. E o professor ele vai precisar se dobrar o máximo possível. Por quê? Porque provavelmente, como em São Paulo, as aulas lá na escola pública serão rotativas, né? Sim. Você vai, Sim. um grupo vai num dia, outro grupo vai no outro, né? Então aí, eu quero ver como é que eles vão organizar essa questão da quantidade de horas-aulas, né, para a conclusão do final do ano. Então, assim, realmente, para a escola pública é um desafio. Os professores vão precisar sair de si, encontrar formas, talvez o melhor caminho seja a utilização das metodologias ativas, algumas práticas das metodologias ativas, não todas, né, porque nem todas se encaixam em todos os momentos, ok? Uma outra coisa, trabalha com pesquisa com o aluno, iniciação científica com o estudante, porque ele vai precisar de fazer, receber essas orientações de estudos na escola e continuar o seu desenvolvimento de pesquisa em casa, né? E aí, realmente, a gente precisa ter um olhar, eu acho, inclusive, convocar as escolas particulares, sabe? Né? A escola particular, ela tem uma função social importante. Se diz assim, que o nosso compromisso é com a educação no global, não só no particular, então vamos encontrar maneiras de ajudar a escola pública. E aí eu não estou dizendo de nível profissional, tá? Sim. Porque na escola pública tem muito professor muito mais competente do que a escola privada. Sim, sim, com certeza. Que fez uma opção de trabalhar em escola pública, porque por meio da escola pública, ele está no lugar dele, transformando pessoas que possivelmente transformará a sociedade, como diz Paulo Freire. É verdade. Então, assim, será um desafio. Eu acho que a Secretaria da Educação vai encontrar realmente muitas dificuldades com relação a isso, e, na minha perspectiva, você me desculpe, ser muito claro com relação a isso, né? Ficará muito defasado. É verdade. Ficará muito defasada. E a gente vê que são muitos experimentos, né? Você disse uma coisa interessante, que todo mundo estava ali programado no começo do ano para um tipo de ensino, os planejamentos anuais, tudo lá, e de uma hora para outra teve-se que mudar tudo sem haver planejamento. Então, o planejamento é aquela história. Tu lembra da questão do rolo compressor, né? De andar com o bonde andando? Está sendo mais ou menos. Esse rolo compressor é a metáfora de Roberto. Ele está por aí. Então, realmente tem sido um rolo compressor, né? Porque a gente vê várias iniciativas e tentativas de que as coisas deem certo. Mas uma coisa você disse, realmente é preciso que os poderes públicos acordem, né? Acordem, e também a nossa classe de educadores não pode ficar silenciada e nem silenciosa mediante suas dificuldades, sabe? Eu sou sincera em dizer, aqui em casa eu acompanho as atividades de Nicole, né, que é a minha enteada, filha biológica de Edivânia. Ela tem 13 anos, e eu vejo muitas vezes algumas atividades, cara, que eu vejo que a professora que passou, ela realmente se desdobrou, entendeu? Para pelo menos conseguir passar alguma coisa, mas o negócio assim vem totalmente Ctrl-C, Ctrl-V, uns recortes, umas coisas assim que a gente fica sem saber como é que isso chega no aluno sem qualidade, né? E não vê quem é que está por trás, ou muitas vezes na casa daquele aluno. E eu não a culpo, entendeu? Eu não a culpo.
Mas eu sei que falta realmente aí um planejamento, como você disse, a questão da formação continuada, não é só saber as tendências pedagógicas, mas hoje passa por saber utilizar o Instagram, por saber utilizar o Office, o pacote Office, sabe? Por saber utilizar aplicativos. Então, assim, realmente são coisas que a gente precisa despertar para o ensino público, né? Porque isso a gente já sabe, não tem como tornar a coisa igual, a gente não pode querer que o desenvolvimento e o desempenho dos alunos da escola pública será igual ao desenvolvimento e o desempenho dos alunos do ensino privado, por todas essas dificuldades que você citou aí. Mas eu espero, né, que eu, você e os que acreditam na educação e nossos amigos, professores, educadores, eles realmente digam, olha, eu preciso de ajuda nisso, eu não consigo assim, me ensina, porque não dá para fingir que sabe nessa hora, né? Porque também educação não é um lugar de experiências e experiências amadoras. É como você disse, a gente está ali formando cidadãos, então é preciso. Eu vou passar para as suas considerações finais, tá? Porque, assim, como eu disse, eu passaria a noite, mas o Instagram ele tem um tempo limite aqui para a gente fazer a live, senão a gente passa a noite mesmo conversando. Então, você vai para as Ok. suas considerações, e antes de você fazer sua consideração, eu já quero te agradecer de todo o coração. Você, para mim, é uma referência de pensador, de educador, sabe? Eu lhe tenho um carinho enorme e lhe tenho como referência na construção de muitos conhecimentos. Hoje, toda atividade social e política que eu tenho tem um dedo de formação sua nas nossas conversas, nas nossas brincadeiras. Estou até me emocionando um pouquinho, tá? Porque eu estou lembrando aí das histórias do passado. Mas para dizer que eu estou muito feliz e que pessoas como você, eu quero que a nossa educação tenha sempre, não só a privada, eu digo sempre para você, é um desperdício você estar somente no ensino privado, você tem que ser jogado aí para o mundão, para o ensino público, porque a nossa educação precisa de pessoas como você. Então, muito obrigada de todo coração a você, Serginho. Aniele, para mim é uma alegria imensa poder compartilhar com você, troca de ideias, né? Não existe aqui quem tem ideias melhores, quem tem ideias piores, não se trata disso. Eu aprendi muito contigo, né? Nós compartilhamos muitas alegrias e tristezas quando nós trabalhamos juntos, mas nós tínhamos uma certeza que do lugar que nós estávamos, nós produzíamos vida. Eu acho que educação é vida. Quando o Paulo Freire traz essa questão do afeto, ele está muito mais comprometido com essa dimensão ética da educação, sabe? O professor ele ter consciência do lugar dele e do lugar dele possibilitar uma ação educacional, uma ação educativa que promova a vida e que promova a liberdade. Então, nesse momento de consideração final, eu quero desejar a todos os amigos muita vida, muita alegria nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Quero agradecer a você a oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente estuda. Eu não tive a pretensão de exaurir a discussão em nenhum momento, apenas trouxe alguns aspectos que, a meu ver, me chamam a atenção a partir do lugar que eu estou e a partir também das minhas pesquisas, das minhas investigações acerca da educação. Oxalá nós possamos ter uma pós-pandemia de maneira mais organizada, sistemática, né, sistematizada, por assim dizer, e que nós, educadores, possamos, como diz a professora Milena, aqui nos unir e entender que nós não somos vendedores de sapatos, nós não somos vendedores de bolo, nós não somos vendedores de picolé, nós somos professores. Nós temos que ter essa consciência de classe, que às vezes nos falta. Nós não somos empresários, nós somos professores. Então, esse compromisso do ensino e da aprendizagem, de maneira respeitosa, olhando o estudante como aquele sujeito que está em processo de formação.
o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, sobretudo para aqueles que têm uma experiência de fé, que o sagrado, né, como diz a nossa amiga Fernanda, possa abençoar a todos. E aqueles que têm uma experiência na imanência, não percam o sentido da vida, os seus projetos de vida, porque é importante. A educação vale a pena. Dói, machuca, mas vale a pena, porque no final a gente enxerga aqueles nossos educandos e educandas construindo consciência histórica e sendo protagonista aí na sociedade. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigada a todos vocês e todas vocês, amigos e amigas da nossa caminhada educacional, mas os que também não são da nossa caminhada educacional. Agradecer a todos e a todas que estiveram aqui conosco, acompanhando essa live, dizer que para mim tem sido um aprendizado enorme essas conversas na quinta, e que na próxima semana nós estaremos excepcionalmente com live na quinta e na sexta. Na quinta-feira nós vamos falar sobre as terapias integrativas complementares, você falou aí em saúde mental, nós vamos estar conversando com um terapeuta sobre as terapias integrativas complementares, para quem gosta aí de aurículo. Sérgio já recebeu uma sessão de reflexologia minha, né, Sérgio? Ficou tampa depois da reflexologia. E na sexta nós vamos ter com psicólogo sobre a saúde das nossas relações familiares. Né? Nós estamos aí nesse período tão dentro de casa, em convivência familiar, como manter a saúde nas relações, como não desgastar. A gente vai ter essas duas lives, porque o meu amigo da sexta não pode num dia de quinta. Então eu disse a ele, a gente faz 2 na semana, mas você não vai deixar de falar. Porque pessoas importantes assim, a gente se desdobra e a gente conversa. Ei, beijo no coração de todos e de todas, Sérgio. Beijo injoso nos meninos e gratidão imensa. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Um abraço a todos. Valeu, galera. Um abraço.